aliás, na sexta-feira passada, né, nós fomos pegos meio que de surpresa, né, para nossa surpresa. Foi publicado, né, a ata da sessão agora de ontem, de quarta-feira, coisa que a gente vinha com expectativa, inclusive meus advogados semanalmente iam lá no tribunal, e a expectativa era que fosse julgado isso em final de novembro, início de dezembro. Mas, surpreendentemente, anteciparam a sessão por mais de um mês, né? Mas mesmo assim, é claro, a gente, acreditando na justiça dos homens, a gente não questionou isso, até porque está dentro da legalidade, não foi nada legal, só nos surpreendeu mesmo essa expectativa, por conta das eleições, tinha essa expectativa que ia ser em dezembro ou em janeiro, era o que diziam lá para os nossos advogados. Mas, infelizmente, o Everson, apesar de pouco tempo, mas que eu contratei um dos melhores escritórios de advocacia do Estado, que é o escritório de Campelo e Campelo, do Norberto Campelo, né, foi presidente do OAB, um advogado renomado em todo o Estado, onde ele me coloca ainda, que eu posso ficar tranquilo com relação a esse processo, porque realmente é um processo novo, um tema novo. Para você ter ideia, ninguém ainda foi cassado por isso, né, por esse tempo. Por isso a convicção e a certeza dos nossos advogados com relação ao êxito desse processo. Então ele articulou tudo isso, conversou com cada um dos juízes, tínhamos a convicção de que tínhamos convencido esses juízes com a sua tese, mas infelizmente na hora do voto lá, de repente, por não sei por que motivo, por falta de convencimento ou outros motivos externos, que aqui não me cabe julgar, os votos desses juízes foram diferentes, né? Foram opostos a nós, com toda aquela tese que o Norberto mostrou para eles, que convenceu eles ali inicialmente, na hora do voto foi diferente. Então, mas a gente, é um direito deles, ter o pensamento deles, mas também é um direito nosso a podermos recorrer em instâncias superiores. Então lá são 7 juízes, na realidade, são 7 juízes, presidente mais 6 juízes, nós já temos 3 votos contra, né, os primeiros 2 votos, tínhamos do relator, que me pareceu mais um advogado de defesa, de acusação do que um relator, depois um outro juiz, que não me recordo o nome, e o terceiro pediu vistas, né, no processo. Mas aí, para minha surpresa, um outro juiz disse que queria logo dar o seu voto. Foi permitido, é um direito dele também, e ele deu esse voto também contrário a nós. Então, e os outros juízes seguiram a questão de vistas. Então, provavelmente na terça-feira seja concluído o teste, ficou 3 votos já contra. Não acredito muito nessa reversão em Teresina, né? Vamos deixar bem claro isso para os nossos amigos. Está muito difícil reverter essa questão de Teresina por conta dessas influências, e 3 votos já contra, mas creio que logo em Brasília a gente consiga eliminar em poucos dias, e claro, vençamos lá, porque lá é um colégio mais, certo? De pessoas realmente que estudam o caso, e o doutor Norberto Campelo me tranquiliza muito com relação a isso, principalmente porque a linha de defesa do Norberto, ele está usando jurisprudências de casos semelhantes no TSE. Então, se o TSE tem 3, 4 casos semelhantes, julgados favoráveis, não vai ser o nosso lá que vai ser julgado diferente. Então, a gente está tranquilo com relação a isso. Em Teresina, a gente reconhece essa dificuldade, infelizmente reconhecemos essa dificuldade, mas mesmo assim vamos trabalhar. Hoje, amanhã, segunda, terça-feira, vamos continuar trabalhando no convencimento dos juízes, mesmo aqueles que já votaram, podem refluir, podem mudar o seu voto. O doutor Norberto é um excelente advogado, nós temos uma causa simples, certo? Que estão querendo transformar num grande crime eleitoral. O Everson, simplesmente o contador deixou de transferir algumas despesas, ou quase todas as despesas do comitê para os candidatos. O conteúdo do processo é só isso? Só isso. O tema, a causa maior, a tempestade toda que estão falando é isso. Não houve em momento nenhum a questão do Caixa 2, porque todas essas despesas que eles alegam não terem
na minha prestação de conta, estão lá no comitê. Certo. Todas as despesas estão no comitê. O erro que houve, que a gente reconhece, é que o comitê teria que ter repassado essas despesas, essas ações para o candidato, para a minha prestação de conta. E não houve. Então é uma falha técnica, é uma falha formal, que infelizmente está causando todo esse transtorno para a gente. Caso haja realmente essa cassação na terça-feira, nós vamos entrar com a liminar imediatamente em Brasília, e acreditamos que em 3, mais tardar uma semana, a gente consiga reverter todo o quadro novamente. Eles vão marcar realmente as próximas eleições, mas a gente consegue reverter, pelo menos a expectativa que nós temos, reverter em Brasília, porque lá é um colégio mais doutrinado, um colégio mais estudado, eu tenho certeza, mais idôneo, eu tenho certeza que vai ter assim, um resultado favorável, pelo menos que seja julgado de verdade essa ação. Aí cabe aos juízes decidirem se vão cassar um prefeito eleito pelo povo por um erro técnico, um erro formal. Muito bem, depois deste caso aí, se caso vier confirmar na terça-feira, aí os procedimentos legais tomados pelo senhor Aí nós vamos entrar com os embargos, né? Na terça-feira ainda, a gente entra com os embargos. Deve-se durar aí mais uma outra sessão, mais uma semana desses embargos, serão julgados os embargos, se favoráveis ou não. Aí na outra semana deve ser publicada, né, a decisão depois dos embargos, uma semana depois da decisão. Aí é que esse processo sobe para Brasília e que eu devo me afastar. Né, no momento em que é publicado, né, cerca de 8 a 10 dias após a decisão, após o julgamento dos embargos. Caso permaneça essa decisão, a gente se afasta durante alguns dias até que consigamos uma liminar também lá em Brasília. A única falha que houve, né? Não tem muito o que discutir, mas só porque nossos advogados acreditam que era um copo d'água e de repente os juízes estão transformando numa tempestade.